AES, para quem não conhece, a AES Digital é uma empresa de tecnologia focada em produtos digitais, tá? Muito foco na experiência do cliente, enfim. Eu acho que tem tudo a ver aqui com o tema de hoje. Vou dividir o palco aqui com o meu colega Arthur, né? O Arthur, que é um especialista em integração, quebrou algumas pedras com a gente ao longo desses casos que a gente vai falar, né? Então, a ideia é começar um pouco, trazendo um pouco do que a gente ouve dos nossos parceiros de negócio, né? Só para colocar todo mundo na página, a gente vem, ao longo de 7 anos, trabalhando com vários parceiros, e aqui a gente vai falar mais no segmento de seguros e financeiro, tá? Bancos, enfim. E o que a gente ouve hoje dos nossos parceiros é que os canais, né, eles estão sofrendo algumas mudanças. Essa questão da experiência do cliente, né, faz com que a desintermediação, que é você colocar o cliente mais próximo do canal, isso vem acontecendo com grande frequência. Eu estava até conversando com os colegas aqui antes sobre colocar a plataforma digital mais próximo do cliente, isso é bem importante, né? A gente percebe também que as organizações estão passando por movimentos de cultura organizacional, né? Surgimento de fintechs, ou seja, cada vez mais conectividade entre as empresas, né? Ele desburocratiza muito os processos de banking, de seguros. Com essa parte de conectividade, a gente, até o Kleber citou hoje, né, mais cedo, na palestra de 10 horas, a questão da segurança, né? A preocupação quando você fala em conectividade, a preocupação com a segurança da informação, né? Aí, logo em seguida, a gente vê muito falar de inovação, as empresas com grande foco em inovação. E, por fim, o que está mais em tendência aí, né, que é a transformação digital. Muitos querem, alguns em pleno vapor, outros ainda engateando, né? E essa parte de transformar, a gente percebe que tem muito meio repetitivo os motores. A gente, assim, o que está no cerne de transformar esses canais é muito voltado para a parte de experiência do cliente, né? E essa experiência do cliente, ela é multicanal. Então, assim, hoje, cada vez mais, você tem meios físicos, né, canais físicos, e quando você fala pro digital ou pro call center, enfim, N outros canais, a gente sempre fala na experiência única do cliente. E quando você fala de experiência, você fala de tempo, ou seja, naquele canal o cliente tem que resolver o problema dele em tempo, ter a melhor experiência. Com isso, você tem que trabalhar dentro da sua estrutura a eficiência dos seus processos. Não adianta nada você desenhar uma jornada wall e por fim, você não conseguir aplicar essa jornada porque os seus processos não são eficientes. E, por consequência, quando você trabalha eficiência, você está abaixando o seu custo de operação, está sendo com a concorrência você fica mais agressivo e, por fim, você transforma o seu negócio mais rentável. Né? Afinal, assim, o que os nossos parceiros de negócio sempre buscam é uma maior rentabilidade. E aí a ideia aqui é trazer alguns casos que a gente participa, né, que a gente participou, né? Então eu vou começar aqui com um caso bastante interessante, né, que era um broker de crédito imobiliário, né, que o objetivo dessa empresa era trazer o crédito para o momento da venda, da compra do imóvel. E a gente sabe assim, que hoje você fazer um financiamento, não sei quem já fez financiamento aqui do seu imóvel, é longo, né? Tem um processo de conformidade, de análise de risco, aí tem as regras que os bancos pedem, enfim, que a regulação define, e o objetivo desse caso aqui era exatamente trazer e reduzir aí de 120 para 8 dias a concessão do crédito. Pô, legal. Como fazer, né? Então, assim, quando a gente chegou no momento, existia um desenho de produto, que era esse produto que vocês estão vendo aí. Você tinha uma jornada, né? Você tinha uma jornada aí que você fazia um pré-cadastro, enfim, emitia proposta, contrato, e ainda tinha um cartório. Pô, legal, foi desenhado isso, foi feita uma desintermediação, foi criada uma plataforma, um app, um canal web, e foi colocado na rua. Pô, beleza, resolveu? Cara, não resolveu. Por quê? Porque os processos por trás dessa jornada
eram os mesmos, você tinha problemas de eficiência, você tinha problemas de cultura, né? Esse back-end ele continuava fazendo mais do mesmo. Aí entramos e colocamos ali um API no centro. Cara, a primeira coisa que a gente ouviu o cliente desses produtos, tanto o cliente, o B2C, como o B2B, porque você tinha uma rede de corretoras, de brokers vendendo esse produto. E quando a gente foi para dentro, a gente viu que esse bloco que a gente acabou de apresentar aqui de produto, ele atendia sim, mas se você quebrasse ele em pequenos microserviços, pequenas ofertas, resolvia um problema enorme para o B2B. E se você resolve um problema para o B2B, você, teoricamente, está resolvendo o problema do B2C, porque você está mexendo na intermediação. E aí, o que a gente fez lá na época? A gente fez o redesign desse produto, ou seja, a gente gerou 8 produtos, ou seja, a gente pegou esse bloco e gerou 8 produtos, depois eu vou mostrar um pouquinho no próximo slide. A gente criou, a partir daí, uma versão white label desse produto, ou seja, parceiros menores que não tinham condições de investir, a gente colocou o white label para eles poderem comercializar o nosso produto, ou seja, a gente botou a nossa experiência dentro dos parceiros. Após isso, a gente entrou nos parceiros maiores, como as grandes construtoras, e assim, esse tipo de serviço ele era bom, mas ele não era suficiente porque eles geravam, em média, 4.000 contratos de financiamento mês. Então, era um volume absurdo. O que a gente fez? A gente fez um combo de serviços para eles, onde também gerou uma melhoria, uma entrega de valor muito rápido. Aí, monetizar. Como é que a gente monetizou isso? A gente entrou com eles, a gente fez um desenho de ROI da operação deles e viu que aplicar alguns processos, alguns microserviços no meio da jornada maior, do macroprocesso aqui, gerava uma economia deles absurda. Tinha serviços que antes eles executavam só aqui, porque o bloco era executado por completo, e eles passaram a executar aqui na frente. Por exemplo, uma validação de risco. O cara fazia uma validação de risco aqui, ele já melhorava o funil dele de venda. Ele não ia gastar energia com um cliente que não era potencial. Enfim, como também a análise documental, enfim, teve várias outras ofertas que a gente foi criando aqui. E para pegar um pouco do gancho que o Kleber falou hoje também, você tinha as APIs, mas você também tinha os microserviços, que fazia toda a diferença nessa arquitetura. Beleza, esse é caso de crédito. Agora a gente vai para um caso de seguros, de uma empresa de seguros, onde qual que era o modelo? Você tinha um banco na frente, a parte do balcão de venda era um banco, e esse banco era responsável por 90% do volume de venda dessa empresa. Só que, do mesmo jeito que vendia muito, existia uma taxa de churn, de evasão muito grande. Então, assim, o objetivo estratégico que estava por trás desses canais era exatamente aumentar, melhorar o engajamento do cliente, fazer com que a oferta que foi vendida no banco, lá na ponta, ela fosse uma oferta que realmente trouxesse um valor para o cliente, né? Então, a arquitetura, um desenho de arquitetura macro seria isso aqui. Você tinha um banco aqui, você tinha a plataforma de venda que era da seguradora, e aqui você tinha as linhas de negócio que eram ofertadas dentro desse balcão. Beleza, 90% de um volume absurdo de negócio, só que ele não era focado no relacionamento com o cliente. O que a gente fez? Criou-se um programa, na época, um programa que até hoje ele ainda é executado, né? Está sendo feito por linhas de negócio, MVPs por linhas de negócio, mas existia um problema. Aquela visão de silos lá de negócio fez com que primeiro, a gente precisava de unificar a visão do cliente. Então, a gente criou aqui a visão 360 do cliente. Mas como é que acessar? Aí a gente começou, vamos criar aqui uma camada de integração. Já existia SOA, não existia ainda a estratégia de APIs. E aí a gente criou aqui a camada de APIs e viu o seguinte, que trazendo junto com a APIs os microserviços, vou trazer aqui, vou copiar até um termo que um colega falou para mim, fazer uma dieta nesses sistemas de produto, trazer para essa camada de microserviços, ia trazer o quê? O que algumas instituições chamam de bimodal, de
enfim, de duas velocidades, empresas ambidestras, enfim, tem termo para tudo aí. Mas, na verdade, é o seguinte, criou-se uma camada de serviço onde toda a complexidade de um canal, que era um canal que seguia muito a estratégia do banco, né? Então, assim, se o banco determinava qual produto que ia ser lançado, qual tipo de configuração que aquele produto ia ter. Só que o relacionamento do cliente era feito para o banco, ele teoricamente ele fazia tudo pela agência. E no nosso caso, não, a gente teve que colocar outros canais, como ativou a central de relacionamento, na época a gente revisou o site, o canal mobile, lançou um app novo. E, por fim, o que a gente trouxe para essa camada? A gente trouxe as regras de produtos e de pricing. Por quê? Porque, depender do desenvolvimento de um sistema de back-end, ele não segue, por exemplo, uma das premissas que a gente viu ali, do time to market, né? Ele não traz a velocidade que a gente precisa. Do mesmo jeito, não gerava para a gente uma jornada ideal, porque a gente dependia de janelas, a gente estava até conversando um pouquinho ali, janelas de processamento, você tem janelas de fechamento contábil, enfim, que é bem comum no ramo de seguros, né? E outro ponto que a estratégia TI nos apoiou muito nesse caso foi a questão da multicanalidade e da omnicanalidade. É um pouco diferente essa questão do omnichannel, porque o omnichannel ele fala que você pode começar um atendimento, um relacionamento num canal e continuar no outro. Por exemplo, eu comecei um atendimento de sinistro no meu aplicativo e por algum motivo eu não consegui continuar por ali, eu quero ligar na central. Gente, pulo do gato. Dados, APIs e conectividade. Conectividade não só com interno, né, com APIs internas, mas como parceiros. Né? Quem é do ramo de seguros aqui sabe muito bem que empresas elas trabalham com parceiras, com assistências, enfim. Então, você tem que trazer o parceiro para dentro da sua experiência. E aí a arquitetura ficou um pouco assim, você mantinha que você fortaleceu o canal físico, o volume de 90% a gente não pode abrir mão, né? A gente tem que fortalecer, né? Mas criou outras formas de chegar no cliente que antes era um cliente só do banco. Então, esse cliente passou a entender que a empresa por trás de seguros ela tinha outra pegada, outros valores. Não eram os mesmos valores do banco. Perfeito? Então, assim, aqui, como resultado tangível, por exemplo, a gente teve uma redução, só para vocês terem ideia, só de criar essa estrutura aqui, a gente teve uma redução de quase 40% do tempo médio de atendimento de uma central. Cara, é muito. Quem está passando por um desafio desse, você reduzir 40% do tempo, cara, é uma economia absurda, né? E você traz, teoricamente, indiretamente, você traz uma experiência para o usuário, para o cliente final, excelente. Pô, legal. Partimos aqui dessa empresa que começou no meio físico e agora a gente vai para uma empresa totalmente digital. Pô, ela nasce digital, né? Então, assim, quando foi feito o estudo dessa empresa, a ideia era o quê? Fazer venda direta de produtos de seguros. Pô, como fazer venda direta de produtos de seguros? Cara, você tem que conhecer o hábito do cliente, né, desenhar a jornada, enfim, entender todo como que o mercado brasileiro, qual era o conhecimento de seguros do mercado brasileiro. Enfim, foi feita uma série de pesquisas de campo, entrevistado grupos focais com clientes, enfim, foi feito todo um trabalho de personas, enfim, e no fim, eu lembro bem que o business plan que tinha sido desenhado para essa empresa era bem agressivo. Ela é bem agressiva, então você tinha um volume de venda esperado para o primeiro ano muito alto. Por quê? Porque seria a primeira seguradora direta. Então, o market share, nesse caso aqui, ela ia abocanhar 80% do market share desse canal. Pô, legal, então a gente tem que lançar rápido. Cara, desafio. Como é que a gente coloca uma empresa dessa em 8 meses? A gente usou uma mãezinha aqui. A gente usou uma seguradora convencional para operar. Quem é do ramo de seguro sabe que criar uma operação de seguro, SUSEP, regulação, circulares e mais circulares, fechamento contábil, enfim, não é de uma noite para o dia. Então, usou-se uma estrutura convencional. Pô, Samuel, então, é um pouco o modelo do banco original? É um pouco o modelo. Você tinha uma experiência,
Você tinha uma experiência totalmente digital, mas por trás você tinha uma cozinha ainda no modelo convencional. Ah, funcionou? Funcionou por 4, 5 meses. Tá? Por que funcionou? Porque a gente, lá na época, a estratégia foi, de novo, voltar para aquela terminologia do Gartner, a gente criou uma camada chamada Digital Layer. A Digital Layer, que nesse caso, ela embarcava regras de produtos de price de novo, ela embarcava, aqui nessa parte de regras e price, ela embarcava um motor inteligente para suportar a jornada mudando de acordo com a decisão do cliente na tela. De novo, a questão da multicanalidade, da omnicanalidade. Uma coisa que essa empresa nasceu, que não usou da convencional, foi novos parceiros. Se não fosse isso, não seria possível, tá? Com novos parceiros. A ideia era trazer uma experiência diferente, totalmente digital. Então, parceiros não convencionais foram tragos para cá, startups, enfim. Foi um modelo um pouco diferenciado. E aí assim, é bom falar isso, que a empresa ela não atingiu aquele BP agressivo, ela demorou para atingir aquele. Na verdade, se eu não me engano, acho que estava 40% abaixo do BP previsto aqui de venda. Qual que foi a estratégia? Aí, voltando para a estratégia de canais de distribuição, foi colocar uma central de telemarketing. Pô, Samuel, então o objetivo inicial de vender direto foi abandonado? Não, não foi abandonado, mas hoje ainda é uma realidade. No mercado de seguros, a venda direta ainda é um desafio, porque nós não temos o hábito de comprar seguros diretamente. E aí, entrou-se uma estrutura de telemarketing para venda. Só para vocês terem uma ideia, o volume de captação de lead era muito alto, porque gastou-se muita energia, muito esforço com propagandas de marketing, TV e etc. Então, você tinha muito lead para trabalhar. Então, foi criado aqui. Gente, isso não era possível se não tivesse essa camada de API madura para poder integrar. E, por fim, ela ficou assim. Depois de 4 meses utilizando a operação da mãe, ela criou sua operação própria dela, e aí ela ficou uma empresa totalmente digital mesmo. Então, assim, desde da venda até a sua operação. Então, é basicamente isso que eu vou trazer para vocês. Vou passar para o Arthur. O Arthur ele vai trazer agora os desafios de montar de executar uma estratégia dessa. Bom, eu sou o Arthur Fonseca, trabalho como líder técnico na IS Digital e quero compartilhar com vocês agora alguns desafios que a gente teve juntos com nossos parceiros para chegar nesse resultado. Eu participei de alguns casos desses que o Samuel falou, e o primeiro desafio que a gente pode ver é a questão da suficiência. O que acontece? Em vários casos, a gente pode pensar a suficiência como sendo uma coisa boa, e de fato é. Mas quando você pensa que você quer fazer tudo, às vezes isso atrapalha. Você começa a não enxergar que você tem oportunidade com parceiros. Então, assim, vou fazer tudo, eu vou criar toda a minha solução. E, às vezes, a gente começou a perceber que, dentro de uma própria instituição, a gente tinha áreas separadas fazendo coisas parecidas, totalmente iguais, e que só que elas não conversavam. Então, assim, a gente começou a perceber que, no final das contas, o que a gente estava chegando era em algo como silos. A gente chegou a ver pessoas que... teve uma experiência que eu participei uma vez, não foi nenhum desses cases, foi em outro, que tinha um time de desenvolvimento e a gente estava pedindo acesso a um ambiente para fazer um versionamento. E aí foi concedido as permissões, o pessoal estava versionando, daqui a pouco precisava versionar em outro repositório. E falou, poxa, cadê? Não estou conseguindo versionar nesse outro repositório. Ah, não, nesse outro repositório você tem que passar o e-mail de novo. Ué, mas como assim o e-mail de novo? Ah, não, são 2 contas de versionamento distintas, pagas. Então, a empresa tinha 2 contas pagas, de um versionador, do mesmo versionador, inclusive, e, assim, as pessoas não se conversavam. A gente começou a ver essa questão de silos, a gente via, boa parte da minha formação com SOA, era onde as pessoas acabam não se conversando. E aí a gente passava por um outro problema, que era justamente a questão de várias camadas. A gente tinha soluções que iam desde um legado, iam para um back-end, para um banco de dados, subiam até várias camadas. Quando o Samuel falou sobre a questão de omnichannel, a gente entende que se você deixar para uma camada de apresentação as suas regras de negócio, isso vai dificultar você a expandir esse negócio. Porque cada canal novo que você cria, você tem que replicar todas as regras dentro de cada canal. Então, assim, fora isso,
Tem dados que a gente não quer expor em algumas camadas. A gente não quer que os nossos usuários saibam as regras de negócio que estão nos nossos legados. Então, como é que a gente resolveu atacar isso? Justamente com questão de estratégia com APIs. Aqui também entra uma questão cultural, eu não sei se vocês estão conseguindo ler. É um cartoon que eu gosto muito. Eu, como eu disse para vocês, desde 2012 trabalho com SOA, então é um mundo bem parecido com isso. Olha, não seria tão legal, a gente vai compartilhar a mesma base de dados, a gente vai estar todo mundo junto. Acho que é legal. Que nada. Eu não quero compartilhar minha base com a base de dados da galera do marketing. Então você acaba vendo que tem uma dificuldade cultural dentro da própria empresa de compartilhar valores, princípios, o que dificulta, de fato, a escalabilidade da empresa. A adoção, às vezes, assim, a grande questão que a gente percebeu, e a gente conseguiu fazer isso com a ajuda dos nossos parceiros, é que o foco não é a área de negócio, o foco é o produto, o foco é a corporação. Então, assim, a gente começou a mostrar para as pessoas que o todo é mais importante e que elas têm, de fato, a sua autonomia, têm as suas diferenças, mas que a gente tem que pensar no todo. E aí a gente entra justamente na questão de como colocar o cliente no centro disso tudo. A gente entra na questão da jornada. A gente participava de várias reuniões, antes mesmo de implementar, desenhando vários fluxos, desenhando várias abordagens, e nessas, inclusive, que a gente começou a pegar aqueles casos que o Samuel falou, de, olha, aqui a gente pode mudar esse fluxo, e começou a pegar no ponto A, pode ir para o ponto C, pode ir para o ponto D, poxa, ao invés de ser um fluxo só, a gente pode quebrar em vários pequenos fluxos, a gente consegue ofertar para as pessoas mais produtos, elas conseguem acessar uma white label nossa, conseguem ter toda essa questão. E a gente começou também a dar uma vazão aqui para a nossa galera de UI, de UX, de experiência, para falar, olha, o nosso cliente é muito importante, a gente quer colocar ele no centro. Então, assim, usem a criatividade de vocês, façam o que vocês fazem melhor e desenhem uma boa experiência para esse usuário. Só que aí a gente teve um problema. Eu não sei se o GIF fica muito claro, mas é uma alusão àquela restauração dessa pintura de Jesus Cristo, que acho que vocês conhecem a história. Então, qual foi o problema que a gente passou nesse caso? A nossa equipe de UI, UX, design era muito criativa, e eles desenhavam uns fluxos muito interessantes. E aí, quando chegava na hora de linkar esses fluxos com o nosso legado, não funcionava. Então, assim, o que a gente resolveu fazer nisso? Vamos podar a galera de design? Vamos podar a galera de UI? Vamos subir, então, o nosso legado para a camada de cima, porque aí a gente dá, de fato, o que a gente oferece. Não. A gente resolveu usar uma estratégia de APIs. Eu acho que vocês já conhecem a questão de uma estratégia de API First, que é justamente você começar com APIs. Mas começar com APIs não com ela implementada. A gente começou a especificar a API. Então, a gente começou a juntar o time de especificação de API com o time de UI, com o time de UX, com o time de design, e começamos a falar com eles o seguinte: time de especificação, comece a olhar o legado, comece a olhar as bases, comece a olhar essas coisas, para vocês proporem algo que dê vazão à criatividade que essa galera quer fazer, para a gente pegar aqui no meio. Depois que a gente fez isso, a gente falou, olha, a gente consegue fazer isso, 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 e a galera de UI, pô, legal, então com essa abordagem eu consigo direcionar para esse cenário. A outra vantagem que a gente tomou com essa questão da abordagem de API First foi a gente desacoplou, de fato, o time de desenvolvimento de uma camada de visão de um time de desenvolvimento de back-end. Então, assim, primeiramente, o time de UI, de UX, de design e de APIs faziam a API e faziam também o modelo que deveria ser. No momento seguinte, numa sprint posterior, o time da camada de visão, seja mobile ou web, tinha acesso a esses wireframes, a essas coisas, e começava a implementar pensando na API. Mas a API não estava ligada com nada, ela é só um contrato. Eles conseguiam, então, fazer mocks, conseguiam fazer dados falsos para receberem isso e terem noção de como é que isso funcionaria. Então, a gente tirou um gargalo que a gente tinha muito grande, que era a equipe de cliente falar, cadê o desenvolvedor, o back-end? Cadê? Quero o serviço pronto. Cadê? A gente conseguiu falar, olha, a gente vai seguir essa abordagem aqui, essa estrutura. Se você se basear nisso, você vai conseguir ligar e numa boa. Assim como o time de back-end também. A gente falou, olha, exponha essa estrutura. E com isso você vai conseguir dar para o time de cliente essas questões. A questão também de regra de negócios, a gente começou a ver que tem que ficar nessa camada. A gente começou a ver que a gente também não quer trazer dados, assim como o Kleber tinha falado. Poxa, vou trazer os dados lá do meu banco, vou trazer os dados lá do meu legado, trazer a forma como eu chamo minhas tabelas, as minhas coisas para o meu cliente, não é interessante. O foco da API é pensando no negócio.
Então, vamos expor algo que alguém que tem uma visão de negócio consiga entender. A gente entende também a questão da evolução negocial. O negócio, a gente entende que é algo vivo, e ele vai constantemente mudar. Então, assim, imagina no caso desse eclipse, o nosso negócio como sendo essa bola preta e a nossa solução como sendo essa bola amarela. Então, em dado momento, a nossa solução, de fato, engloba o negócio. Só que o negócio continua andando. E aí, se a gente não consegue andar junto com ele a nossa solução, acaba que a gente chega num descompasso tão grande que, às vezes, a gente tem que jogar fora a solução, a gente tem que perder o nosso ROI, a gente tem que fazer várias coisas que atrapalham. Como, então, a gente resolveu fazer isso e não estou aqui falando que nenhuma solução miraculosa ou, olha, é perfeita, claro que são casos a casos, a gente resolveu apostar em pequenas partes, em microserviços. Com microserviços, a gente percebeu que é mais fácil a gente mover pequenas partes do que, de fato, mover uma parte toda, um monolito, um bloco. Outra vantagem que a gente viu em microserviços, assim como o Samuel falou, foi, de fato, a gente conseguir reorganizar eles, trazendo um novo fluxo e podendo oferecer isso de uma forma melhor para o nosso cliente, na questão de white labels, como, por exemplo. Outra questão aqui que o Samuel falou muito é a questão de eficiência. E na parte de eficiência, a gente entende também que a gente está falando sobre as velocidades distintas. A gente trabalha e trabalhou com times multidisciplinares. Esses times conseguiram, de fato, terem experiências que se convergiam, se completavam. A gente, por exemplo, teve um caso que a gente tinha um time que trabalhava com back-end em Java e um time que trabalhava com Android na camada de cliente. Esse time de Java trabalhava com Maven, o time de cliente era Android com Kotlin e Gradle. E a gente falou, poxa, e se a gente colocasse todo mundo numa mesma stack? Porque hoje é bem tranquilo você trabalhar com Kotlin, por exemplo, dos dois lados, com Gradle, por exemplo, dos dois lados. A parte de testes você consegue fazer com os dois times usando talvez até o mesmo framework, e com isso você consegue velocidade. Então, um time que eu tinha, entre aspas, um desenvolvedor Android, começou a atuar, inclusive, como um desenvolvedor back-end. E um time que tinha, inclusive, um desenvolvedor back-end começou a ajudar o time de Android, porque eles estavam convergindo para a mesma coisa. Aqui também a gente fala sobre a questão de velocidades distintas com relação àquilo que o Samuel falou. A gente não está aqui oferecendo para vocês ou falando, olha, agora tudo é microserviços. Vamos matar tudo que vocês têm, vamos matar legado, vamos fazer tudo em pequenas partes. A gente entende que tem um legado. A gente entende que tem valor nessas coisas. E aí que entra a questão que o Samuel falou de bimodal, de duas velocidades. A gente entende que tem áreas que precisam ser mais regulamentadas, áreas que têm mais linhas de controle. Também tem áreas que dá para você inovar mais. Então, qual foi a grande questão, que aí também entra com relação àquela questão de divisão de camadas? É até onde eu faço um corte, quais são as fronteiras, e até onde cada área pode fazer o quê. Porque aí você consegue, de fato, como o Samuel falou, numa área que não tem tanta dificuldade de evolução, você consegue colocar regras de negócio que talvez não precisem influenciar no seu legado. Então, você não precisa mexer numa camada lá embaixo. Claro que isso é uma coisa que você tem que estudar, você precisa de uma equipe, mas foi basicamente essa outra estratégia que a gente usou. Então, assim, com isso eu termino aqui a palestra. Nós da IS Digital temos um stand ali e gostaríamos de conversar com vocês também ali fora, qualquer dúvida, para conversarmos mais sobre APIs e sobre transformação digital. Muito obrigado.